Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos de 13 até o 18, que nos diz assim: Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram, pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo ao som da trombeta descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que fomos deixados com vida seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amados irmãos e irmãs, agora, à luz dessa leitura que nós estamos tendo aqui hoje, a gente pode começar, por exemplo, a se perguntar: qual é então a visão da Igreja Católica sobre arrebatamento? Qual é a visão então da Igreja Católica, à luz dessa leitura de hoje, sobre a realidade do final dos tempos? Ora, uma vez que aqui em Tessalonicenses é então nos falado que aqueles que morrem primeiro vai ter um som de uma trombeta e por aí vai, que de fato ressuscitarão primeiro, e aqueles que estarão vivos acabarão sendo arrebatados. A Igreja Católica, então, acredita nessa realidade, né? E aí, para a gente poder analisar, eu convido você a pensar melhor sobre esse texto que então é nos apresentado, né? Porque, na verdade, muita gente tem esse tipo de dúvida mesmo, especialmente diante desse texto aqui, de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 até o 18. O que acontece? Na verdade, São Paulo ele está consolando o povo da Tessalônia, porque muitos deles ficavam preocupados com aqueles que já tinham morrido, né? Qual era a visão deles? A qualquer momento, Jesus voltaria. E aí, o que acontece? Eles iam vendo pessoas morrendo, naturalmente, e eles se questionavam: nossa, quem morreu não vai ver a segunda vinda de Cristo? Então, no final das contas, Paulo está consolando o povo. Ele está ensinando que aquele que morreu em Cristo, que teve uma vida santa, uma vida coerente, essa pessoa vai ressuscitar primeiro, né? E aqueles que estão vivos, Paulo usa a expressão, né? Serão arrebatados, que em grego seria algo como levados, né? Junto com eles na nuvem para o encontro com o Senhor. É mais ou menos isso que Paulo fala. E essa aqui é uma imagem de uma realidade, né, visível, universal. Mas, no final das contas, eu preciso conversar com vocês o que é que o Catecismo da Igreja Católica fala. A Igreja Católica não acredita na ideia protestante de um arrebatamento, como especialmente tem vídeos aí, filmes, que pregam, né? Como se do nada vai acontecer isso. Na verdade, o que é que o Catecismo fala? No final dos tempos, a igreja vai viver uma prova, uma grande provação, e depois disso haverá a vinda gloriosa do Senhor e a ressurreição final dos mortos. Então, a Igreja Católica olha para esse texto e entende o seguinte: esse arrebatamento que Paulo está falando aqui é entendido como a ideia de que todas as pessoas, é só isso que é o foco, todas as pessoas participarão da vinda gloriosa de Cristo. Todos, os que estão vivos ainda e aqueles que já morreram. O objetivo é apenas esse. Então, quem está morto ressuscita primeiro, quem está vivo de algum modo também será levado para o céu. Porque se não fosse assim, todo mundo ia querer morrer logo, né, para também ressuscitar primeiro. Então, o foco em momento algum não é esse sumir repentino. Eu lembro quando eu era mais novo, tinha uma professora minha protestante que ela me levou para casa dela uma vez, para passar uma semana, e ela me mostrou uns filmes, né, onde dizia assim, que de repente viria um som de trombeta no céu, e aí as pessoas sumiam e ficavam só as roupas nas cadeiras. E tem gente católica que às vezes prega a mesma coisa, mas não, o catolicismo não acredita nisso.
né? Nós acreditamos que sim, haverá essa ideia de arrebatamento no sentido de ser levado. Como ninguém sabe, de que forma ninguém sabe, mas que não é isso que o texto bíblico fala. Inclusive, no aspecto protestante, essa visão de sumir e ficar suas roupas, ela meio que começa no século XIX dentro do meio protestante, então ela nem é tão antiga. Então, a igreja acredita-se no arrebatamento, mas não nesse sentido popularmente conhecido do meio protestante. Mas aí, a grande questão agora é a seguinte. Beleza, agora eu acho que já entendemos tudo. E então, o que é que esse texto quer nos apontar? Primeiro, nos mostrar que uma vida em Deus é uma vida que vale a pena ser vivida. Se eu chegar a morrer, o que importa é que eu morri em Cristo. Se Cristo voltar enquanto eu estiver vivo, vivendo a sua vontade, eu também vou para junto dele. Então vale a pena ser de Deus. Vale a pena estar em Deus. Vale a pena buscar fazer a sua vontade, vale a pena buscar ser santo, vale a pena de fato ter uma vida moldada aos valores do Evangelho. Porque tem gente que começa a se perguntar, de que adianta, fulano viveu a vida para Deus, aí de repente morreu. Ainda fala até assim, aí chegou um câncer e levou. Como se, o fato de que a pessoa morreu, a morte foi o fim de tudo. A morte não é fim. Para aquele que está em Deus, a morte não é fim. A morte é encontro. Eu vou me encontrar com o Senhor. Lucas, e se eu estou em vida? E a gente não sabe como é que tudo vai ser, mas de repente a segunda vinda de Cristo acontece, como é que vai ser? Está em vida, você vai aproveitar também. Agora tem que ser uma vida em Cristo. Então, quer morramos, quer vivamos, vale a pena ser de Deus. Existe uma recompensa na eternidade. Existe uma recompensa para além do que os nossos olhos podem ver. Para além do que os nossos ouvidos podem ouvir. Para além do que a gente pode sentir na nossa vida. Né? Então, em resumo, eu poderia dizer que uma grande frase que pode saltar desse texto da primeira leitura é que vale a pena ser de Deus. Não ache que é perca de tempo, não ache que é desnecessário ter uma vida em Cristo, mas que sim, olhando para esse texto, espero que tenha ficado bem claro, vale muito a pena fazer a vontade de Deus. De uma forma ou de outra, vivo ou morto, nós vamos de fato experimentar esta recompensa, que é o próprio Deus quem vai nos presentear no final de nossas vidas. Então é isso, amados irmãos e irmãs, espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão, e eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal às 7 da noite para o Evangelho, também nesta segunda-feira. Até mais.